Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao curso de Introdução à Obra de Astrogildo Pereira. O objetivo do curso virtual é apresentar a vida e o pensamento de Astrogildo Pereira, escritor, jornalista, crítico literário e político brasileiro, fundador do Partido Comunista Brasileiro, por ocasião do centenário de fundação deste partido. A apresentação de sua biografia e de seus escritos será realizada em 3 palestras. E este curso é promovido em parceria entre o Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo e a Boitempo, que editou para a ocasião uma caixa contendo 5 obras de Astrogildo Pereira e uma biografia de autoria de Martim César Feijó. Eu gostaria, em nome do SESC, de agradecer a todos, agradecer aos participantes que serão apresentados ainda, aos alunos, e agradecer principalmente a parceria com a Boitempo. Então, eu passo agora a palavra para a Lígia Colares, que representa hoje a Boitempo. Muito obrigado. Oi, gente. Boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo. Muito obrigada por estarem aqui nessa noite fria com a gente, né? O curso a gente tem bastante coisa para passar no curso para vocês. Queria convidar vocês para conhecerem também outros conteúdos que a gente preparou sobre o Astrogildo. A gente tem conteúdo no nosso podcast, no nosso YouTube, no blog, em comemoração tanto ao Astrogildo quanto aos 100 anos do PCB. Gostaria de avisar todos os participantes aqui que a gente tem um cupom especial de desconto para esse evento. Então, se vocês forem no nosso site e usarem SESC Astrogildo, vocês vão ganhar 30% de desconto nos livros de e sobre Astrogildo, mais o livro Sinfonia Inacabada, toda nossa loja virtual. Esse cupom vai ser válido até o dia 29/8. Então, eu vou depois colocar aqui no chat ele certinho para vocês aproveitarem o link da nossa loja virtual. E também, quem gosta, se interessa, para quem é de São Paulo, a gente tem um lançamento que vai acontecer no dia 30 desse mês. Enfim, então fica aqui o convite para todo mundo para comparecer também. No chat também vou encaminhar o endereço certinho para todo mundo que ficar interessado. Não vou me alongar mais, eu quero apresentar para vocês a Renata Cotrim, que vai ser a mediadora dessa aula. Ela é mestre e bacharel em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pesquisadora do Centro de Estudos de História da América Latina, com ênfase nos estudos sobre as redes de preservação documentais e arquivos das classes populares. Atualmente, é pesquisadora junto ao Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo, membro do Comitê Executivo da Rede de Arquivos de São Paulo e do Instituto Astrogildo Pereira, responsável pelo ASMOB, Arquivo Histórico del Movimento Operário Brasiliano. E avisar que nossa coleção, que foi feita em homenagem ao Astrogildo, ela foi feita em parceria com a Fundação Astrogildo Pereira. Então, muito obrigada por estarem aqui. Renata, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer imensamente o convite da Boitempo, do SESC, né, do Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Agradecer a todos e todas que estão aqui, que vão ouvir a aula do professor Gilberto Maringoni. Eu vou apresentar agora o professor, né? O Gilberto Maringoni de Oliveira é jornalista, cartunista e professor universitário. É professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, tendo lecionado também na Faculdade Casper Líbero e na Universidade Federal de São Paulo. É um prazer enorme participar dessa primeira aula sobre Astrogildo Pereira, né? Hoje o Maringoni vai nos oferecer a aula de uma faceta de Astrogildo que o acompanhou durante a vida, né, Maringoni? Sobre o jornalista Astrogildo Pereira, né? Então, convido a todos e a todas agora a aula do professor. Maringoni, bem-vindo, muito obrigada e ótima aula para nós. Bom, eu espero que estejam todos e todas bem, apesar do frio, apesar da situação geral que a gente vive no país, mas eu sinceramente espero que a gente não só esteja bem, mas esteja com esperança de mudanças para o futuro. Eu vou falar aqui sobre
o Astrogildo Pereira, sobre o Astrogildo, a faceta de jornalista do Astrogildo, porque o Astrogildo foi um personagem da história intelectual do Brasil multifacético. Eu vou primeiro de tudo, fazer um rápido, como essa é a primeira palestra, situar vocês me desculpem, gente, situar brevemente quem era o Astrogildo, a importância dele na história brasileira, e ele está sendo recuperado nos últimos 20 anos, e muito por causa de um livro lançado pela Boitempo, que é O Revolucionário Cordial, essa biografia intelectual traçada pelo historiador e estudioso Martim César Feijó, e situar o Astrogildo da seguinte maneira: eu quero situar algumas datas, algumas situações da vida dele, para depois falar da importância que ele tem. O Astrogildo, mais do que ninguém, é um homem do Brasil republicano. Isso parece uma linguagem vazia, mas não é. O Astrogildo nasce exatamente um ano depois da proclamação da República, ou do que a gente poderia classificar melhor, do golpe militar que derruba o Império. O Império Brasileiro, a República Brasileira, ela não começa com uma exigência das massas, com uma rebelião, com um levante, ou mesmo com uma revolução. Ela começa com um golpe militar. Um ano depois. O Astrogildo vem a falecer exatamente um ano depois do golpe de 64. Ele é um homem situado entre dois golpes. Mas essa vida entre dois golpes faz dele um personagem riquíssimo e, como eu disse, multifacético, e um intelectual raro. É um intelectual da ação. Talvez esse fato dele ser um intelectual da ação tenha suscitado muito preconceito sobre a recuperação dessa imagem do Astrogildo. Mais do que um intelectual da ação, o Astrogildo é um intelectual da transformação, é um tipo especial de ação, de uma transformação social do Brasil profunda, pela qual ele lutou a vida inteira e algumas vezes pagou preço caro por isso. O Astrogildo tem uma militância intelectual, uma militância jornalística na imprensa que dura 50 anos, é longuíssima. Ela começa em 1912, 13, e os últimos registros que se tem são do final de 1963. Então, são exatos 50 anos. Que período é esse? É o período da afirmação, da ascensão e queda da República Velha, a República Velha, que começa justamente na proclamação da República, se encerra em 30, começa o Estado Novo, existe um período democrático de 1945 a 1964, e o Astrogildo vive esses três períodos: República Velha, Estado Novo, democracia, e morre no início do golpe de 64. Ou seja, é um período extremamente oscilante da história do Brasil, com intensas lutas sociais e intensas lutas políticas. O Astrogildo escreveu em livro, o registro que fica mais perene da obra do Astrogildo é muito pequeno. O Astrogildo escreveu os livros que foram citados aí, são 5 livros lançados pela Boitempo entre 1935 e 1963. Né? Então, em menos de 30 anos, ele lança 5 livros. Se você for pensar em qualquer escritor, é pouco, mas é uma obra tão marcante, tão profunda, que fazem desse registro algumas coisas surpreendentes. O Astrogildo, por exemplo, inventa uma maneira de se estudar a literatura antes que os grandes cânones do estudo social da literatura, em especial o intelectual húngaro George Lukács, que estuda a formação do romance, o romance histórico, o romance como a narrativa da sociedade burguesa nascida na Revolução Francesa, o romance como a história da vida privada de pessoas comuns, com seus amores, seu trabalho, seus conflitos subjetivos. O Lukács localiza essa vida privada num contexto maior, que é uma formação de um novo tipo de sociedade, que é a sociedade burguesa republicana, formada a partir de 1789. O Astrogildo não conheceu essas obras do Lukács, porque elas estavam sendo produzidas enquanto ele já estava escrevendo.
E isso as obras do Lukács só foram chegar em traduções aqui no Brasil na virada do século XX, no começo do século XX, pelas mãos da Boitempo, no principal do caso, que é o romance histórico, a teoria do romance. E o Astrogildo, ao inventar essa maneira de se estudar literatura, ele faz na prática. Ele não define uma teoria. Ele vai estudar o Machado de Assis e ele percebe que, para estudar o Machado de Assis, ele precisa contar o que é a sociedade do tempo do Machado de Assis. Não adianta ele escrever sobre o Machado de Assis, 1940, 50, com os olhos de quem está na metade do século XX. Ele tem que estudar o Machado de Assis contextualizando o Machado numa sociedade atrasada, numa sociedade elitista, numa sociedade em que o número de analfabetos, a porcentagem de analfabetos em relação à população brasileira era algo brutal. 82,3% da população, segundo o censo de 1872, não sabia ler. Então, ele estuda o Machado lido por uma elite. E, mesmo sendo lido por uma elite, ele consegue perceber que o Machado se estende no tempo até o século XX e se torna um escritor, não é imortal. O Machado não é imortal, o Machado morreu em 1908, mas a sua obra permanece por ele ter estudado profundamente o seu tempo. Essa percepção que o Astrogildo tem quando ele começa a estudar o Machado de Assis, a partir de 1935, a partir de começo dos anos 40, é aquela história que a gente pode usar um lugar comum para dizer: se ele escrevesse em inglês, a percepção do Astrogildo, sobre o Astrogildo seria outra. É bem verdade, ele estava escrevendo numa língua falada num país da periferia, num país secundário, que pouquíssima gente entendia. As tiragens do livro do Astrogildo, o primeiro livro do Astrogildo, União Soviética, Itália e Brasil, foi feita uma tiragem de centenas de exemplares, que ele bancou, acho que foram 150 exemplares. Então, eram livros muito restritos. E aonde a obra do Astrogildo se torna um pouco mais conhecida na época, embora ele escrevesse com pseudônimos, é na obra jornalística. Ela tem diferenças e eu quero detalhar essa questão. Primeiro é o seguinte: o personagem Astrogildo, em rapidíssimas pinceladas, como quando eu digo que o Astrogildo é um intelectual da ação, a primeira ação conhecida como intelectual é um gesto ousado, muito famoso, talvez vocês conheçam, que ele um pouco antes de fazer 18 anos, esse gesto ele tem a iniciativa de fazer. Astrogildo morava em Niterói, morava numa cidade próxima a Niterói, e ele fica sabendo que o Machado de Assis, que ele já lia desde o final da infância, desde o começo da adolescência, pensa isso, um jovem adolescente em 1908, lia Machado de Assis. Um jovem adolescente do Brasil de 2022, poucos leem Machado de Assis. Ele lia. Não é porque o Machado de Assis fizesse um sucesso estrondoso, é porque ele percebe quem é Machado de Assis. Ele atravessa, ele pega a barca de Niterói até o Rio de Janeiro, vai até a casa onde o Machado de Assis está agonizando no Cosme Velho, uma história muito bonita e conhecida. Estão lá Graça Aranha, estão outros intelectuais na sala, ele bate na porta, pede para entrar, e ele quer ver Machado de Assis. E ele não faz gesto, ele não fala quase nada. Pelo registro histórico, ele vai até o quarto do Machado de Assis, abre a porta para ele, ele beija as mãos do Machado de Assis, vai embora e não fala o nome para ninguém. Só 27 anos depois, em 1935, é revelado quem era o jovem que tinha feito isso, que era o Astrogildo Pereira. O que isso revela, além da devoção de um jovem por um escritor genial? Revela o seguinte: eu não vou ficar lendo Machado de Assis na minha casa, eu não vou ficar passivo sabendo que o Machado de Assis está morrendo, eu vou lá fazer uma homenagem de muito calor humano para ele, eu vou tomar uma atitude, eu vou entrar em ação. Esse entrar em ação do Astrogildo faz com que ele se torne, como jornalista, um misto de jornalista, liderança política e um homem da batalha das ideias. Como isso acontece?
Bom, eu digo que eu comecei essa conversa dizendo que o Astrogildo é um homem, um personagem republicano. Eu vou dizer que tipo de personagem o Astrogildo é também. O Astrogildo é um personagem republicano e urbano. Hoje, falar que o Astrogildo é um personagem urbano, quando 83%, 84% da população brasileira vive em meios urbanos, vive nas cidades, não tem muito significado. Mas, na virada do século XIX para o século XX, lá por 1910, quando a conta era inversa, mais de 80% da população brasileira vivia no campo. Viver na cidade, ser um personagem da cidade, tem uma implicação intelectual e política muito grande. Intelectual e política pelo seguinte: o Astrogildo é um personagem das lutas sociais brasileiras, da iniquidade, da diferença, da concentração de renda, e um homem revoltado com isso. O que quer dizer um sujeito das lutas urbanas? Quer dizer o seguinte: o Brasil do Astrogildo republicano é o Brasil que tinha saído também da escravidão 2 anos antes dele nascer, em 1888. Já no começo dos anos 1880, a concentração de imigrantes e a concentração de ex-escravos na periferia de cidades como Rio de Janeiro, como Recife, como Salvador, e já como São Paulo, a gente pode dizer, em especial essas cidades, essas capitais, fazem desse centro, dessas metrópoles, desses esboços de metrópoles, caldeirões sociais, panelas de pressão prontas a explodir. 10 anos antes do Astrogildo nascer, acontece no Rio de Janeiro uma revolta conhecida, que ficou conhecida como Revolta do Vintém, em 1º de janeiro de 1880. O que é a Revolta do Vintém? Parece uma coisa recorrente, é uma revolta pelo aumento de 1 vintém, não de 20 centavos, mas de 1 vintém nas passagens dos bondes urbanos do Rio de Janeiro. Sem aviso alguns, os bondes puxados a burro, os bondes que levavam a parcela da população que podia pagar passagem, tem um aumento muito grande para o poder aquisitivo da época. E há um quebra-quebra que dura uma semana no centro do Rio de Janeiro. Aquela rebelião, aquele quebra-quebra é reprimido pela polícia e pelos fuzileiros navais da Marinha. Aquela revolta muda, como se fala em futebol, muda o patamar das lutas políticas no Brasil. Se até então as rebeliões escravas se davam nas fazendas, as rebeliões se davam no meio rural, a partir dali o Brasil inaugura um tipo de disputa, um tipo de enfrentamento muito violento, social, nas cidades. E esse enfrentamento nas cidades, no começo do século XX, com a formação da classe operária, com a formação de trabalhadores que começam de maneira incipiente a se organizar, de trabalhadores imigrantes que vêm substituir os escravos num projeto, que eu não quero detalhar aqui, mas um projeto de você tirar de cena do mundo do trabalho o trabalhador negro e procurar embranquecer o país, procurar ter um país europeizado, um país dos sonhos da elite, que era um país que deixasse a escravidão de lado, não como resolvendo o problema da escravidão, mas que deixasse a escravidão de lado, escondendo o negro, deixando o negro à sua própria sorte. Esse operário que chega para trabalhar, ele começa a vivenciar também a brutalidade do mundo do trabalho aqui no Brasil, a brutalidade do que é salário arrochado, não existência de direitos, não existência de contratos de trabalho, e começa o século de greves. As primeiras greves operárias no Brasil significativas acontecem na virada do século XX. Em 1903, tem uma greve geral no Rio de Janeiro. Ela é conduzida pelos operários espanhóis, em especial no Rio de Janeiro, e italianos, em São Paulo, depois, que tinham uma formação política baseada no anarquismo. A ação direta, nós temos que nos levantar para exigir trabalhos, nós somos anarquistas, nós não queremos Estado, nós não queremos patrão, nós queremos igualdade para todo mundo. Esse movimento anarquista sensibiliza o jovem Astrogildo logo na sua adolescência. Junto com Machado de Assis, ele vivencia a criação da COB, da Central Operária Brasileira, em 1908.
ele vivencia as greves localizadas que pipocam no Rio de Janeiro e depois em São Paulo. E ele vivencia algo especial que estava nascendo nessa virada do século, que é a imprensa operária. O que é a imprensa operária? Que o Astrogildo vai se tornar um colaborador constante, um colaborador e um editor dedicado nesse início do século XX. Esse operariado que se organizava, ele se organizava a partir de uma comunicação feita boca a boca, da comunicação na fábrica. Vamos começar, o patrão, o chefe da seção aqui está sendo muito bruto, está querendo vir para cima da gente. Essa comunicação boca a boca, você consegue fazer greves, você consegue fazer mobilizações localizadas numa ou outra empresa. A rebelião em grande escala, você só consegue se comunicando ao mesmo tempo com operários de várias fábricas. E começam a surgir os panfletos, e começam a surgir jornais de pequeníssima tiragem. E é nesses jornais que o Astrogildo começa, em 1912, 13, 14, a escrever. Essas cidades que começam a viver explosões sociais, que começam a viver, que são um caldeirão de revolta e de rebelião, causam medo na elite. E causam medo na elite porque eles se percebe que esses jornaizinhos são o meio de comunicação entre os operários, é meio que um sindicato de papel e tinta, é uma entidade associativa de papel e tinta. Mas nós temos um problema nessa imprensa operária. Se eu estou dizendo que em 1870, 82,3% dos brasileiros aferidos pelo censo não sabem ler, como é que vai estar a situação em 1910 e 1920? Existe um impulso de alfabetização no começo do século XX, mas não é grande coisa. Em 1920, que é outro censo que afere, em 1890 tinha 82,6%. Não muda muito o número de analfabetos, ou seja, você tem quase só 18% dos brasileiros sabem ler. Em 1920, são 71% dos brasileiros não sabem ler. 29% só que sabem. Muitos desses operários vieram alfabetizados dos seus países de origem. É por isso que a imprensa operária consegue ter algum alcance. O que era a classe operária brasileira do começo do século XX? Era uma classe operária diminuta, localizada, especialmente, como eu disse, em São Paulo, Rio, em algumas cidades, como Sorocaba, que tinha uma indústria têxtil, em Campinas, que tinha uma indústria metalúrgica, em Curitiba, um pouco em Salvador. A indústria dependia, não só ela está localizada na cidade, mas ela dependia de eletricidade. A eletricidade, o Brasil vivia, nas primeiras décadas do século XX, na era do lampião, na era do ferro com carvão, na era se cozinhava com lenha. Aliás, como está voltando a acontecer hoje com o preço do gás. Essa é outra história, eu deixo de lado. E esse país pouco eletrificado tem força, tem energia, tem lâmpada, tem tomada, tem alguns poucos instrumentos das fábricas que funcionam nessas cidades mais adiantadas na eletrificação. Por isso é que se forma uma classe operária que não é grande, ela é pequena. E o movimento anarquista, juntamente com esse crescimento, vai suscitar greves cada vez maiores, como a greve de 1917 em São Paulo. Essa greve é feita na imprensa operária, existe um debate também na imprensa grande, uma profusão de jornais que começa a acontecer, num público leitor diminuto. E é aí que o Astrogildo vai intervir. Como é que é? Algo importante da gente ver é esse desafio que o Tisse tem de você se fazer entender. A pessoa pode saber ler. Uma coisa é você escrever e alguém conseguir ler as palavras, mas você tem que se fazer entender o sentido do que você está falando. A sua comunicação tem que estabelecer elo com o público leitor. E num público leitor que tem as primeiras letras, sabe ler, mas não tem um repertório cultural muito grande, você precisa escrever de forma muito concreta,
as ideias têm que ser muito claras. Você vai usar um número de palavras limitado. Você não vai escrever palavras que alguém vai ter que procurar num dicionário. Não existia Google para você ver o que significa palavras como hermenêutica. Você jamais vai usar a palavra como capital simbólico no jornal operário do começo do século XX, mas você vai falar em fome, em comida, em salário, em futuro dos filhos, em educação, em melhorar de vida, em creche, em acabar com turnos muito extensos, em ter direito ao descanso do final de semana, coisas muito palpáveis. E o Astrogildo aprende a escrever assim e se torna um mestre nisso. E esse escrever de maneira muito clara e concreta para o companheiro operário, para as mulheres que estão na fábrica, para as crianças que estão, porque o trabalho infantil era novo, para tentar ver as crianças que conseguem ler, você muda a linguagem literária, a linguagem, a escrita jornalística no Brasil. O jornalismo brasileiro, os jornais do século XIX, eram largamente influenciados pela imprensa francesa. Eu digo o jornal O País, o jornal A Província de São Paulo, que depois vira o Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, que surge no final do século XIX, são matérias muito extensas, um linguajar empolado, o linguajar dos bacharéis, um linguajar da República dos Bacharéis, como se dizia que o Brasil era no final do século XIX, começo do século XX. Não porque tivesse muito advogado no Brasil, mas é porque os únicos cursos superiores existentes eram os cursos de engenharia, os cursos de direito e os cursos de medicina. Pouquíssimos. E o curso de bacharel era o curso de letras, era o curso de quem queria se dedicar à atividade intelectual. Então, a República dos Bacharéis, ministros eram bacharéis, homens de governo eram bacharéis, juízes, claro, eram bacharéis, e o jornalismo absorveu essa linguagem empolada. A imprensa operária, não só aqui no Brasil, mas em outros países, revoluciona, ela modifica a linguagem dos jornais. E o Astrogildo aprende algo para a vida inteira. Ao escrever em jornais anarquistas como a Plebe, como Crítica Social, como Crônica Subversiva, ele vai moldar um estilo literário que faz com que os livros, os ensaios sobre Machado de Assis, os ensaios sobre política internacional, os ensaios dele sobre outros escritores sejam plasmados de maneira muito acessível. Se você lê um ensaio do Astrogildo, você desliza no texto, porque ele tem essa preocupação a vida inteira de se fazer comunicar com um setor cada vez mais amplo da população, mesmo sabendo que o analfabetismo iria tolher essa difusão, essa sua possibilidade de se comunicar com mais gente. Esse tipo de linguagem, nos Estados Unidos, formou um tipo de literatura, que é a literatura das revistas das pulp magazines, das revistas populares de histórias de detetive, de crimes, de sexo, de faroeste, com poucas palavras, um vocabulário restrito, muito concreto, e gera um novo tipo de ficção literária, de romance de ficção, que é o romance de massa, que é o romance para sociedades de massa. São as histórias de detetives, são escritores que saem do jornalismo e vão para a literatura nos Estados Unidos, e são todos de esquerda, o Dashiell Hammett, o Raymond Chandler na literatura policial, o Ernest Hemingway, o John dos Passos, o Scott Fitzgerald. O romance americano é revolucionado por uma forte influência da esquerda ao escrever nos jornais operários. Aqui no Brasil a gente não teve essa difusão. O Astrogildo, a gente não conhece, pode ser que um dia se descubra, ele não escreve ficção, mas ele escreve teoria de uma maneira acessível. Essa é outro ponto do Astrogildo. Além de ele ter inventado uma maneira de analisar um escritor como Machado de Assis, ele inventar uma maneira de escrever ensaio com rigor. Ele não está facilitando as coisas, mas ele está preocupado com que o seu leitor compreenda perfeitamente o que ele está falando, o que ele está escrevendo.
Eu quero pedir a Lígia agora, se for possível, Lígia, a gente, para eu não ficar só no blá, 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 eu preparei um PowerPoint com algumas imagens da vida do Astrogildo e a gente passar algumas imagens, depois eu continuo falando, depois eu coloco mais algumas. É possível? Bom, essa prancha, vamos passar para a segunda logo. Esse aqui é o Astrogildo Pereira, em São Paulo, no começo dos anos 30. Aliás, é a imagem que está na capa da edição do livro. Eu estou só aqui na mesa com a primeira edição, na capa do livro do Martim César Feijó, que é um homem, acho que o estudioso responsável maior pela recuperação da imagem do Astrogildo, da obra do Astrogildo, nesses últimos 20 anos. Vamos passar para a página seguinte. Isso. Bom, aqui eu faço aqui o que eu falei, um pequeno texto. Vamos para a página seguinte. Isso. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas se vocês examinarem na tela, isso aqui é um desenho de um jornal ilustrado, ou seja, um jornal desenhado de 1880, chamado Revista Ilustrada, feito por um desenhista chamado Ângelo Agostini. Era um gênio do traço, era outro personagem grande da história do Brasil. E o Ângelo Agostini, ele desenha o que ele viu nas ruas do Rio de Janeiro naquela virada do ano de 1880. Não sei se vai dar, aqui na segunda fileira de imagens, o penúltimo quadrinho é um quebra-quebra no centro do Rio de Janeiro. Eu vou até pedir depois para que vocês tenham acesso, Lígia e Renato, ver se vocês podem enviar para as pessoas, para examinar o quebra-quebra urbano que durou uma semana na Revolta do Vintém, que, como eu disse, 10 anos antes do lançamento do nascimento do Astrogildo, você começa a ter rebeliões urbanas muito fortes no Rio, em São Paulo, Pernambuco e na Bahia. Vamos passar para adiante? Isso aqui é outra rebelião urbana que marcou muito. Isso aqui é a adolescência do Astrogildo. Isso aqui foi a revolta da vacina, em 1904. Muita gente falou dela agora, com esse negacionismo da vacina para a Covid-19. As pessoas no Rio de Janeiro, especialmente as pessoas mais pobres, se difundiu a ideia de que a vacina seria um veneno para matar pobre, e as pessoas se rebelaram. E esse negacionismo também gerou uma rebelião social de 4, 5 dias. Isso aqui é, na Gamboa, um bonde virado pela massa enfurecida com a vacina contra a febre amarela. Vamos adiante. Isso aqui é uma imagem do bairro do Brás, em São Paulo, aqui na Zona Leste, em 1910, visto a partir do centro da cidade, visto a partir ali de onde fica hoje a ladeira General Carneiro. Dá para ver que, apesar de não ter edifícios, você não tem essa profusão de arranha-céus, de apartamentos com varanda gourmet e tal, mas dá para você ver o panorama fabril. Isso é depois da várzea do Rio Tamanduateí, as fábricas ficam aí e é onde moram os operários mais afastados ainda. É uma mudança na paisagem urbana radical em relação ao final do século XIX. Vamos adiante. Isso aqui é uma concentração operária anarquista, a comemoração do 1º de maio de 1915 em São Paulo. Essa imagem não tem o Astrogildo, mas isso aqui é o tempo do Astrogildo. O Astrogildo aqui tinha 25 anos, ele estava no Rio, mas ele acompanha isso. É uma mulher falando há 107 anos atrás, uma mulher falando para homens, todos de chapéu, e ela, solitária, dirige a palavra a todos. Acho essa imagem muito significativa do seguinte: o que passa a ser a política no Brasil, a política de massas, a política de multidões. Vamos adiante? Em 1917, a gente tem a grande greve que para São Paulo por 2 meses. É uma greve que começa lá no Brás, onde a gente viu aqueles edifícios, aquelas fábricas e tal. Isso aí é um protesto contra o assassinato de um operário espanhol, Oswaldo Martínez, descendo a ladeira General Carneiro. É importante ver o seguinte: as cidades se tornam caldeirões. É aí que o Astrogildo se forma politicamente. Vamos adiante mais um pouquinho. O Astrogildo passa a escrever num jornal anarquista chamado A Plebe, entre outros jornais. O Astrogildo escreve
o que foi detectado. Ele escreve num jornal chamado Guerra Social, na Plebe, e o Astrogildo faz, a partir da experiência dele no anarquismo, ele escreve nesses jornais, e o Astrogildo tem a percepção, ao escrever nesses jornais, de um acontecimento que estava ocorrendo, que estava se dando do outro lado do mundo. Vamos adiante um pouquinho. Que é a Revolução Russa. A Revolução Russa é um acontecimento político e social que começa a ser percebido pelos centros de poder no mundo meses depois de ela acontecer. O Astrogildo, em julho de 1917, ele escreve um artigo. A Revolução acontece em outubro na Rússia, mas em novembro no Brasil, 4 meses antes, sem internet, sem Google, sem YouTube, sem nada. O Astrogildo fala que é preciso ficar atento para as movimentações que estão acontecendo na Rússia. E o Astrogildo, no seu lugar na imprensa, no seu lugar de organizador operário, ele sente isso e faz uma mudança na sua vida política e intelectual. Qual é a mudança na sua vida política e intelectual? Vamos dar uma paradinha a gente já volta para o PowerPoint a partir dessa página, a gente já no final da fala a gente coloca de novo. A mudança é a seguinte: os anarquistas, quando fazem essa greve de 2 meses em São Paulo, eles não têm uma liderança, é um movimento horizontal, como a gente vê hoje. Não tem líder. Todo mundo é liderança. Tudo é decidido em assembleia. A negociação com os patrões é uma loucura, porque quem acaba assumindo a defesa dos operários são donos de jornais do Estado de São Paulo, de outros jornais aqui de São Paulo, que assumem, de certa maneira, a representação operária frente aos patrões. Eles conseguem uma série de conquistas, né? O descanso semanal, creche nas empresas, a possibilidade de ter algum tipo de descanso durante o ano, mini férias de uma semana, alguma coisa, melhoria salarial e tal. Mas o Astrogildo começa a perceber que não dá para, num movimento que tende a crescer, em 1919 acontece outra grande greve em São Paulo, as greves estão pipocando no Rio, com um movimento sem liderança, com um movimento que não tem uma organização clara. E aí ele começa a ler que os comunistas na Europa, que os comunistas em outros lugares têm uma direção centralizada, os sindicatos têm que ter presidente, tem que ter assembleia, mas tem que ter delegação dos operários para negociar com os patrões. Eu estou simplificando muito, gente, mas ele faz uma transição seguinte, ele briga, ele rompe com seus amigos anarquistas e se torna cada vez mais um interessado em ler o que é esse negócio do comunismo. Vai ler a tradução que existe em espanhol do Manifesto Comunista, você não tem tradução para o português, e começa a tentar conversar com anarquistas que têm essa percepção também. A organização precisa ser de outra ordem. A organização num país que se urbaniza, num patronato feroz, numa classe que começa a crescer um pouco mais, precisa ser uma organização de uma disciplina diferente, de uma disciplina na visão dele, de um tipo de comando, de um tipo de direção, com uma teoria diferente. E aí ele faz a transição para o socialismo, para o comunismo, para o marxismo, e é um dos fundadores do Partido Comunista do Brasil. Na época chamava-se PCB e tinha o nome Partido Comunista do Brasil, hoje a sigla é PCdoB, mas ali não existia esses dois partidos, PCB e PCdoB. E ele continua a tarefa dele de escrever na imprensa operária, na imprensa dos sindicatos, nessa pequena imprensa. E é uma atividade incessante que ele faz com pseudônimos. A Renata pode falar um pouco, porque grande parte da produção jornalística do Astrogildo é ainda desconhecida. O que foi reeditado são os livros em que ele escreveu. É uma loucura. Os jornais, boa parte deles está aqui no arquivo da SEDEM, da Unesp, na Praça da Sé. Eu não vou contar aqui a epopeia que foi impedir que o golpe de 64, que os militares confiscassem e queimassem essa imprensa, esses jornais que estavam na casa do Astrogildo, o acervo pessoal dele de jornais em que ele escreveu e outros jornais que ele coletava.
no final do século XIX, começo do século XX, foi levado para a Itália clandestinamente, voltou para cá no começo dos anos 90, a Renata conhece muito bem, e a Renata pode depois falar um pouco da loucura que são os artigos esparsos do Astrogildo nesses jornais, no jornal, nos jornais do partido e nos jornais simpáticos ao partido, no jornal A Classe Operária, no jornal O País, no jornal O Tempo. O Oswald de Andrade, no final dos anos 20, lança um jornal chamado O Homem do Povo, que é um jornal cultural e político, quando o Oswald e a Patrícia Galvão, então sua esposa, se aproximam do socialismo, do comunismo. O Astrogildo vai escrever num jornal que não é exatamente um jornal operário, não é um jornal de mobilização, não é um jornal, eu não quero usar a palavra panfleto, porque panfleto às vezes parece muito desqualificado, mas ele passa a escrever num jornal que é lido por um setor pequeno da classe operária, mas é um jornal cultural, um jornal de disputa cultural. E é isso, e aí nesse desenvolvimento que o Astrogildo percebe qual é o papel dele. Ele é dirigente do Partido Comunista, primeiro secretário-geral, atua nas greves, mas ele começa a perceber que a vibe dele, como se fala hoje, é a disputa de ideias. O Astrogildo tem feitos assim, fantásticos na vida dele. Em 1924, ele vai para Moscou e assiste o funeral do Lenin num frio de 40 graus abaixo de zero. O Astrogildo é que vai, durante os anos 20, um acontecimento magistral, que nos anos 20, um acontecimento maiúsculo, que é a coluna Prestes, que percorre do sul do Brasil até o interior de Goiás, em milhares de quilômetros, não é derrotada por nenhuma tentativa de repressão do exército, das polícias. A coluna Prestes faz esse percurso, conhece o Brasil e se refugia na Bolívia depois de 2 anos de marcha a pé, em condições inóspitas, picada de cobra, escorpião, todo tipo de mosquito, de doença, de água salobra, enfim. E o comandante principal, que é Luiz Carlos Prestes, que é um tenente, depois um capitão, que ele é egresso do movimento tenentista, se refugia na Bolívia, e aí os comunistas no Brasil, que eram pouquíssimos, não tinha nenhuma influência, era um regime, o governo do Arthur Bernardes, de 1922 a 1926, é um governo que governa em estado de sítio, é uma ditadura, o partido é clandestino, mas eles decidem o seguinte, eles têm a percepção, existe um personagem que se tornou um herói por onde passou, que é esse capitão, esse tenente-capitão que tem um pouco mais de 1,60 m, que é o Luiz Carlos Prestes, que se torna lendário, e eles delegam, esses poucos comunistas, delegam ao Astrogildo ir se encontrar com o Prestes na Bolívia e levar para ele os livros que eles estão lendo, o Manifesto Comunista, O que Fazer do Lênin, os livros de agitação, e lá trocar uma ideia. O Astrogildo faz uma viagem muito acidentada, que o Martim Feijó descreve no livro dele, no Revolucionário Cordial, e passa esses livros, como se falava, passa os livros, né? Você não dá, você passa os livros para o Prestes, para ele ler, para ele discutir, ele passa muitos dias lá discutindo com o Prestes, e o Prestes aí se percebe que essa visão do mundo é uma visão que ele talvez estivesse procurando, ia falar se converte, mas se converte tem um cunho um tanto religioso. Vocês veem, o Astrogildo vai atrás do Prestes discutir ideias. O Astrogildo fica na imprensa discutindo ideias. O Astrogildo é um intelectual dentro de um partido, como eu disse, muito pequeno, que vive a duríssimas penas, sofre reflexões pesadas, e, por incrível que pareça, ele é expulso do partido em 1930 por ser acusado por um desvio pequeno burguês, por ser um intelectual. É uma coisa muito, muito pesada e triste, não só com ele, mas com outros intelectuais no partido. Mas isso, de certa maneira, é muito pesado para o Astrogildo, mas faz com que ele possa se dedicar ao mesmo tempo para a atividade literária, para a atividade jornalística, para a atividade da batalha
de ideias. E o Astrogildo começa no primeiro livro que ele faz, esse União Soviética, Itália e Brasil, ele começa, a tiragem é muito pequena, mas ele começa a levar e dar para as pessoas, para a gente que lia e começa a fazer relações com escritores, com intelectuais, com Sérgio Buarque de Holanda, com Drummond, com Zé Lins do Rego, enfim, são escritores também inquietos. O mundo da cultura, no meio dos anos 30, na ditadura do Estado Novo, está inquieto. Como hoje o mundo da cultura, como a gente vê o mundo da cultura hoje se mexendo, se mobilizando, se colocando contra o autoritarismo, isso aconteceu nos anos 30. E o Astrogildo começa a estabelecer diálogo com os principais escritores dos anos 30 e 40. O Astrogildo não pega o pior do Estado Novo, que é, ele não está na rebelião no Levante de 35, que suscitou uma repressão muito pesada, mas ele está no centro da organização. Eu vou dar um salto um pouco avançado, em 1945, no primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, que acontece no Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1945, e é um marco na organização dos intelectuais. Vocês sabem que a atividade intelectual é uma atividade muito solitária, né? Se você está escrevendo uma tese, você está enfurnado na sua casa, fazendo a sua dissertação, o seu TCC, o seu doutorado, você está escrevendo um romance, você está sozinho escrevendo. Enfim, ele consegue congregar escritores de uma maneira que parecia impossível. Ele é acostumado a congregar operários, ele é acostumado a fazer jornais operários, ele está no centro da articulação de uma espécie de... Não é um sindicato, é uma organização cultural. Não só coordenar, trazer gente... Participa Jorge Amado, participa Graciliano Ramos, participa Dionélio Machado, participa Aníbal Machado, mas a fazer um congresso que vai aprovar uma carta muito dura contra o Estado Novo, que se soma a uma fermentação social anti-autoritária e democratizante. E o Astrogildo passa a colaborar também com outro tipo, e passa a editar um outro tipo de imprensa, um outro tipo de órgão, que são as revistas, que não são acadêmicas como que existem, mas são revistas literárias, revistas que têm uma tiragem não tão grande, mas são revistas que aprofundam estudos. Então, ele edita, em especial, a revista Estudos Sociais, que é uma revista que trata de literatura, de questões políticas, de questões sociais, e que se torna uma referência nessa época. Como ele não é o escritor, como ele é o comunista, ele se torna, com o anticomunismo, com a esquerda, meio maldito. Nos anos seguintes, ele vai, embora ele continue com uma atividade muito forte, ele volta ao Partido Comunista nessa época, volta a escrever e a publicar seus livros. Ele, no meio intelectual, ele é tido como um sujeito de esquerda, deixa ele de lado, existe um preconceito muito forte. E o Astrogildo não é um personagem das colunas sociais, não é arroz de festa. Então, ele, ao mesmo tempo que aumenta a produção dele, teórica e tal, ele tem essa retração não, mas existe um preconceito. Vamos voltar ao PowerPoint para a gente ver essa atividade no Astrogildo. Eu vou caminhando para o final aqui, que eu não quero também extrapolar demais o tempo que eu tinha me proposto, que era de 50 minutos, que já é um tempo longo para uma fala. Vamos colocar, Lígia, o PowerPoint no ponto da Revolução Russa, só para a gente ilustrar e dar um refresco aqui. Nós estávamos aqui no Lênin. Vamos passar para a página seguinte. Bom, aqui, vamos passar para a página seguinte. Dá para dizer isso. Isso aqui é o que eu já falei. Isso aqui são os 9 fundadores do Partido Comunista Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil, do PCB, em 1922. Eu só vou localizar aqui o Astrogildo em pé, o terceiro da esquerda para a direita. São todos sapateiros, operários, alfaiates. Tá? O Astrogildo se não me engano, o único que tem uma atividade jornalística nesse grupo. O congresso é feito em março, no final de março de 1922, ele termina dia 25 de março.
entre uma casa no Rio de Janeiro, quando a repressão percebe que está havendo uma reunião ali meio suspeita, eles vão para a casa de uma tia do Astrogildo em Niterói e terminam lá com... Eles são delegados eleitos em vários estados, gente que estudava, gente que lia o que existia, o que chegava aqui em espanhol das obras de Marx, e formam o partido. Vamos adiante. Bom, eu falo da imprensa, isso eu já falei, vamos adiante. Vamos mais um pouco. Esse aqui é a Classe Operária, o jornal do partido, que o Astrogildo passa a colaborar. Essa é uma edição de 1928, já tem aqui a questão da Amazônia, já tem, está meio fora de foco, mas é um jornal muito interessante, porque é um jornal, mesmo que você não consiga ler o que está nas manchetes, é um jornal que tenta ser um jornal vivo. É muito difícil você colocar ilustração no jornal, mas mudar a tipologia de letras, você fazer manchetes grandes, manchetes pequenas, você destacar o que é principal, o que é secundário na capa do jornal. Vamos adiante. Você conseguiu pedir a pizza? Eu pedi, tá muito parecido. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Esse aqui é o Crônica Subversiva, um jornal do partido também. Vocês veem que ele é bem menos ousado graficamente. Se é que a gente pode chamar de ousado? Não quero que vocês fiquem pensando nos portais que tem por aí, com todo tipo de animação que a gente consegue colocar, com links aqui e ali. É um jornal feio. Mas a Classe Operária é um jornal mais de agitação. Vamos mais adiante. Aí vamos... Isso aqui é a Coluna Prestes, o encontro da Coluna Prestes aqui no sul do estado de São Paulo, com a coluna cruzando aqui a divisa do estado de São Paulo. Vamos adiante. A foto do Prestes a cavalo na coluna. E vamos mais adiante. Bom, mais um pouquinho adiante. Bom, isso aqui é a Revolução de 30, as pessoas festejam na rua, não existe uma mobilização. Existe uma mobilização no Rio de Janeiro, na Revolução de 30, mas as pessoas mais comemoram a mudança do governo, tal, não tem maiores consequências na rua, mas tem uma consequência muito forte na disputa política em mudança da classe social que está no governo. Sai a oligarquia do café e entra um setor das classes médias urbanas, que está na próxima foto, representada pelo Getúlio Vargas. Vamos adiante. E tem, isso aqui é o Getúlio, anunciando o Estado Novo, em 1937, o Dutra está ali no fundo. Vamos adiante. Vamos adiante mais um pouco. Isso aqui é a mesa de abertura no Teatro Municipal de São Paulo, no primeiro Congresso Brasileiro de Escritores. Como vocês veem aqui, a bandeira do Brasil é algo grandioso na cena, na apresentação. Vamos adiante? Esse aqui é o Astrogildo no final dos anos 50. Acho essa foto muito legal, um sujeito simpático, um sujeito... eu gosto muito dessa foto. Vamos adiante? Esse é o golpe de 64, cenas do Rio de Janeiro, ali atrás do Senado, os tanques na rua, né? Os tanques que o Bolsonaro quer colocar agora na Avenida Atlântica. Deve ser os tanques do mesmo ano. Vamos adiante, só para fechar a última foto. É o Astrogildo, em 1962, uma das últimas fotos dele aqui no final da vida já. O Astrogildo morre em 64, o Astrogildo é preso, um homem de seus 74 anos, ele é preso logo depois do golpe, e é libertado e morre um ano depois, e o seu acervo é recuperado, como eu já disse, isso pode ser falado nas outras palestras, vai para a Itália e volta, e a Renata pode contar também muito dessa história. O que fica do Astrogildo é eu acho duas coisas do Astrogildo jornalista. Ele ensinou a esquerda a escrever, não sei se a esquerda aprendeu muito, que foi escrever de forma direta, sem fazer grandes floreios, sem querer enrolar ninguém, uma linguagem, você lê os artigos do Astrogildo, ele vai direto ao ponto, ele começa a escrever sobre Machado de Assis, você mais ou menos sabe ele sempre surpreende, mas ele te prende a atenção.
Ele escreve como um grande escritor, não digo de suspense, mas é o cara que consegue te fisgar na primeira linha. Mas o que falta para a gente conhecer do Astorgildo, e essa é a grande descoberta, esse é o grande desconhecido, é essa imensa obra, fragmentada nos jornais, em dezenas, centenas, talvez milhares de pequenos e grandes artigos de agitação, não só na imprensa operária, mas nessa imprensa partidária. E isso é muito difícil de detectar, porque muitos desses artigos estão escritos com pseudônimos. Quer dizer, o estudo que vai precisar ser feito é estudar o estilo, perceber se foi ele, ver como é que isso se desenvolveu. Ele foi fundamentalmente um homem de letras. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte, que o Astorgildo, quando sai do partido, eu digo que ele é um intelectual da ação, é um intelectual em que a vida e a obra estão muito sincronizadas, estão muito misturadas. Quando sai do partido, o Astorgildo vai fazer uma atividade que não tem nada a ver com política, parece, e mostra a grandeza desse homem que nunca foi um sujeito pedante, nunca usou o seu conhecimento para se impor para cima dos seus semelhantes, para se impor para cima dos operários, para se impor, enfim, para dar uma de eu sei e você não sabe. Ele foi vender, voltou para Niterói, voltou para Rio Bonito, para a cidade onde nasceu, e foi vender banana, foi vender fruta de porta em porta. É algo comovente, não no sentido, que pena. Não, eu não tenho problema. A vida deu errado aqui num ponto, eu volto a vender banana, e depois eu volto para a luta, e depois eu vou escrever em jornal, eu faço revista, e eu converso com Drummond, com a nata da literatura, eu organizo essa gente, eu organizo operário, eu organizo escritor, eu transito do mundo dos analfabetos ou dos que têm poucas letras, escrevo para eles, mas eu também escrevo para a alta cultura brasileira, eu troco informações com todo tipo de gente. Recuperar o Astorgildo, e a gente começa a fazer isso, e eu imagino que daqui a alguns anos, quando a gente recuperar, pela terceira vez eu falo a obra jornalística, nós vamos estar diante de um intelectual de uma estatura que ele já tem, pelo que a gente conhece dele, mas grandiosa na vida intelectual brasileira, nas letras brasileiras, no jornalismo brasileiro. Sublinhando uma última coisa que eu ia falar no início, a ideia de jornalista. O Astorgildo nunca foi um jornalista que fez uma cobertura jornalística, que foi entrevistar alguém. Ele era aquele jornalista que a Revolução Francesa consagrou, que é o jornalista de opinião, da batalha das ideias, e isso se acentua. Na Revolução acontece muito isso, né? O jornal é um veículo para você defender ideias, e ele é o homem das ideias na imprensa. Ele não vai falar do buraco na rua, se houve um crime aqui, quem matou, quem casou, quem não sei o quê. Ele é um tipo de jornalista, esse jornalista é um tribuno do povo, que era na Revolução Francesa, não que ele se arrogasse a ser o tribuno do povo, mas ele é o homem que está na imprensa para fazer uma disputa, como eu disse, no terreno das ideias, no terreno da opinião e no terreno de mobilizar as pessoas, sejam elas quem for, congregar a gente e botar em movimento. Eu agradeço muito a paciência de vocês, eu tinha proposto, tinha combinado falar 50 minutos, falei 53 e 44, desvio padrão da pesquisa aí, está dentro da margem de erro. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Maringoni, uma belíssima aula, tenho certeza que aprendemos muito. Bom, eu gostaria de dizer algumas palavras, já que você puxou o bonde, eu vou subir no bonde, então. Sobre essa escrita de Astorgildo, né? Você apontou brilhantemente essa faceta jornalística, mas um jornalismo voltado a passar, a comunicar a informação para a classe operária, né, para os operários, né, e quando a gente se debruça, né, na documentação deixada por Astorgildo, é um inferno, primeiro, trabalhar com o arquivo de Astorgildo, porque lindíssimo, é maravilhoso, é incrível, mas para um arquivista é infernal, porque são vários papeizinhos,
não tinha caderno, né? Assim, ele não era uma pessoa que escrevia em cadernos. Então, assim, eram papéis, muitos bilhetinhos. Você comentou da fabriqueta, né? Da pequena fábrica da família de distribuição de bananas. O que se tem de formulação teórica em papelzinho de propaganda dessa pequena empresa da família é algo impressionante. São vários papeizinhos que ele é isso, é um cara que formulava o tempo todo. Eu costumo chamar que o arquivo de Astrogildo é um laboratório intelectual, porque ele o tempo todo formulava coisas, anotações e tudo mais dentro desse espaço intelectual, desse laboratório que é o arquivo pessoal dele, né? E você comentou sobre essa faceta jornalística, a preocupação de escrever de forma clara, de forma objetiva, de forma concreta, né? A gente percebe nessa imprensa operária, por exemplo, o nome de Astrogildo. Astrogildo todo mundo hoje, nós escrevemos com J, respeitando o jeito que ele assinava. Mas Astrogildo o nome Astrogildo está na certidão, né, com G. Ele mudou. Ele mudou. Um dado momento, não, isso era algo comum daquele grupo de militantes que ele fazia parte no início dos anos 10, né, junto com a COB, né, a Confederação Brasileira, Operária Brasileira, e a preocupação da escrita desse jornal operário era justamente escrever não um português correto, mas como as pessoas falavam. Então, hoje a gente lê, por exemplo, o Crônica Subversiva, que é um jornal de 18, um jornal de 1918, que ele escreve enquanto ele era anarquista ainda, né? Estava ali já formulando, como você bem disse, pós-17, mas a gente pega os jornais dos anos 10 até os anos 20, a escrita é uma escrita muito peculiar, porque hoje a gente pode olhar, nossa, está escrito tudo errado, né? Com o G, o J, o M, o A. Não, era a forma como os operários ouviam, e eles faziam questão de escrever do jeito que as pessoas falavam, né? Para facilitar que a pessoa recebesse e absorvesse a informação, né? Nesse sentido, né, essa facilidade, né, o Astrogildo ele vivenciou um fazer jornalístico muito diferente da imprensa burguesa, do que chamamos hoje de imprensa burguesa, né, da grande imprensa, né? Sem dúvida, essa experiência o levou a escrever a sua formulação intelectual de forma clara e objetiva, né? Você pega os textos de Astrogildo, as formulações sobre cultura, sobre arte, sobre marxismo, e é algo, não é, como você disse, não é simplista, né? Mas é algo que conseguimos entender, né? Não é um texto que a gente lê, como alguns intelectuais escrevem, da forma como a gente lê, a gente, né, se pergunta se fomos alfabetizados, né, porque a gente não entende nada. E Astrogildo não, Astrogildo tinha essa preocupação, né? Nesse sentido, Maringoni, eu queria te perguntar o que você considera de conexão entre essa escrita jornalística, esse ser que é isso, o Astrogildo ele não se colocava como escritor, ele se colocava como jornalista né, até o final da vida, com a literatura. O que a literatura brasileira ganha a partir dessa junção de um escritor, de um jornalista,
chão de fábrica, vamos dizer assim, e que formula, pela primeira vez no Brasil, se formula a noção de cultura pela perspectiva marxista. Gostaria que você respondesse, por favor. Como é que vocês querem fazer? A gente faz uma sessão de perguntas ou vamos respondendo um ping-pong? Eu gostaria de pedir para que quem quiser me mandar as perguntas aqui no chat, ou de repente abrir, né, a câmera e fazer as perguntas, mas acho que de repente fazer aqui no chat. Eu lancei a bola para que as pessoas se sintam aí à vontade para fazerem as perguntas, mas é isso. Bom, Como Renata, você... vamos lá. Nos Estados Unidos, existem estudos sobre a contribuição da imprensa operária, da imprensa popular, no século XIX, os jornalistas, para a mudança da linguagem jornalística, né? E como isso vazou para a literatura, quer dizer, não é que vazou, como isso influenciou a literatura. Eu falei aqui brevemente, mas os Estados Unidos, a partir da Revolução Industrial, a partir do incremento da imigração europeia, especialmente para a costa leste, para as fábricas da costa leste e tal, vive um boom da imprensa. Os grandes empresários de imprensa descobrem, William Randolph Hearst, o Hearst especialmente, que você tem que fazer um jornal com notícias muito curtas, um jornal ilustrado, um jornal com uma linguagem muito direta. Isso vem da onde? Isso vem dos escritores, dos panfletários da esquerda que escrevem para o operário, como o Astrogildo fazia. E começa-se a perceber que os jornais se tornam, as tiragens dos jornais aumentam. O Hearst, o New York, oh meu Deus, é o New York Post, o jornal do Hearst. É muito, a história do Hearst está muito contada com uma liberdade poética no filme Cidadão Kane, todo mundo sabe disso. Mas ele descobre o seguinte, ele inventa um jornal de grandes tiragens, de massa. O jornal não pode ser mais um jornal que tira 5 mil exemplares. O jornal tem que tirar 200 mil, 300 mil, 400 mil, e tem que ser lido pela massa das pessoas. Quem vai comprar jornal é pobre, então o jornal tem que ser acessível no preço e acessível na linguagem. As empresas que produzem revistas de ficção, quando você não tem rádio, quando você não tem novela, as pessoas vão ler histórias de crime que estão fazendo sucesso nos jornais, histórias envolvendo sexo, histórias envolvendo assombração, histórias envolvendo mundo fantástico e tal. Se você escrever como os jornalistas de esquerda estão escrevendo para os operários, com uma linguagem direta, como você muito bem descreveu aí, como se escreve para o Astrogildo. E você inventa um tipo de literatura novo, que é a literatura popular, a literatura jornalística, como eu falei, é o Hemingway, é o Scott Fitzgerald, são os escritores policiais e tal, escritores de ficção científica, que é uma linguagem de gibi escrita, né? Uma linguagem muito, muito acessível. Muita gente fala, mas isso é subliteratura. Não é. Não é. O Astrogildo fez isso aqui. Não existe um estudo no Brasil de como o jornalismo contribuiu com a literatura. Mas eu acho que a gente vai precisar estudar o Astrogildo, porque o Astrogildo nos ensinou a escrever teoria. Nos ensinou, não, ele não nos ensinou. Ele soltou as garrafas no mar e poucas foram recuperadas. E a gente está recuperando agora. Quer dizer, ele escreve para um público culto, sem pedantismo, porque os livros dele, Crítica Impura, Machado de Assis, Interpretações, tem que ser entendido por um público amplo, num tempo que você não tem universidade, num tempo que o analfabetismo... Olha aqui, eu fiz questão de pegar o analfabetismo no Brasil em 1950, auge da produção do Astrogildo, é de 51% da população não sabe ler e escrever. Metade da população, metade dos brasileiros. O Brasil tinha ali 50 e poucos milhões de habitantes, 25 milhões não sabem ler. Em 1970,
65%, o Astor Gildo já tinha morrido, 65% não sabe ler. E quem sabe ler muito pouco. E mesmo quem está na faculdade, quem está na escola, as universidades eram mínimas, o mundo culto era pequeno. Então, o Astor Gildo se coloca nessa tarefa inglória que não foi reconhecida até hoje, um negócio que me comove, de mostrar como é que se escreve. Como é que isso se expressou na literatura? Eu não sei. Talvez isso que você falou, você usou uma palavra, não, o arquivo do Astor Gildo é o inferno, mas é aquele inferno, como dizia a música Esses Moços, do Lupicínio, que se vai à procura de luz, né? Vamos mergulhar nesse inferno do Astor Gildo, né? Esses moços, pobres moços, sabem que, como é que é? Sabem que vão ao eu não sei cantar, sabem que vão ao inferno à procura de luz. Vamos a esse inferno do Astor Gildo à procura de luz, à procura de como se escreve, à procura do que ele inventou, do que ele descobriu. E essa é uma grande aventura intelectual que precisa ser uma aventura no bom sentido, um grande caminho intelectual a gente recuperar. Não é para recuperar o passado, é para ver o que a gente já inventou. Por que o Astor Gildo não é um cara que é colocado como um pioneiro antes do Lucas no estudo da literatura? Porque ficou esquecido, porque ele fez um livrinho aqui, porque ele é um autodidata, porque é o cara que vende fruta. Mas é o cara que vende fruta, mas organiza a intelectualidade brasileira. Então, o Astor Gildo é um personagem impressionante, que ganha o Prestes do socialismo, do comunismo e tal. Então, é um cara que não é brincadeira, não é um amador na vida, né? Não é um cara que veio a passeio na vida. E essa vida agora que está sendo, graças inclusive ao Boitempo, ao Martim Feijó, os livros do Astor Gildo eu conhecia nos anos 80 e 90, feito por editoras heróicas, especial oficina de livros e tal, mas agora foi juntado. Então, acho que a gente está começando, a gente está naquele negócio que você começa a cavar e a descobrir pepitas cada vez maiores à medida que você vai escavando a obra desse brasileiro fantástico. Obrigada, não sei se Maria. eu respondi, eu fiz um comentário. Sim. Muito obrigada. Era uma provocação também para que a gente, é isso, né? A gente retome o interesse por Astor Gildo, né? Astor Gildo, como você disse, e como o Feijó fala muito bem, né? Ele era um revolucionário cordial, né? Assim, as características de Astor Gildo, quem o conheceu, né? Tive a oportunidade de conversar com quem o conheceu pessoalmente. Ele não era um cara que falava assim, né? Que chegava, dominava. Não, quietinho, tranquilo, mas muito generoso, né? E um Muito cara que generoso. tem um cara que tem um nome estranho, Astrogildo, Pois Sepulgildo, é, nome vai de levar a vovô, sério, né? que Astrogildo é nome, isso não é. Então, essas estranhezas que tem, que são preconceitos, é uma coisa que tem que ser vencida. Exato. Bom, eu estou aqui aguardando as perguntas, né, dos nossos alunos, enquanto o pessoal vai formulando aí, eu gostaria de falar um pouco sobre o encontro com o Prestes, que você mencionou muito bem, né? No livro sobre a formação do PCB, tem uma passagem, né? Que ele conta, né, sobre esse encontro com o Prestes, e é muito curioso como o jornalista está ali, né, Marigoni? Ele diz que vai ao encontro de Prestes com uma mala cheia de livros, entrega, e fica ali 2, 3 dias conversando com Prestes, muito. Naquele momento não levou gravador, nada, né? Bloquinho de anotação, anotava um pouco, e ele diz que se valeu da memória, da boa memória, e que rendeu um artigo que foi escrito no jornal A Esquerda, né, em 27, durante uns 3, 4 dias, né? Então, olha o poder de absorção, né, da informação e síntese para o cara da memória, né, ter um papo de 2 dias com um grande, que depois se tornou maior dirigente, um dos maiores dirigentes do PCB, e formular nesse encontro, ele oferecer com riqueza de detalhes depois um artigo, 3 artigos, né,
que saiu em três edições do jornal à esquerda. Bom, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para o professor. Aqui. O Rodrigo pergunta. Olá, Rodrigo, obrigada pela sua pergunta. Maringoni, o Rodrigo quer saber, seria possível comentar de maneira mais aprofundada esse esquecimento da figura de Astrogildo Pereira quando abordamos a história intelectual brasileira? Além disso, quais iniciativas se deve o retorno de seu acervo ou parte dele ao Brasil? Vou abrir o microfone aqui. É o seguinte, esse esquecimento do Astrogildo é algo que a gente precisa estudar, né? Nos anos da ditadura militar, o Astrogildo é preso em 64, morre em 65, o seu acervo é dado como perdido. O Astrogildo mora numa casa modesta na zona norte do Rio de Janeiro. A esposa, a família, muito pobre, não sabia o que fazer com aquele mundaréu de papel, e os livros, a biblioteca do Astrogildo é vendida a retalho em sebos do Rio de Janeiro. Os jornais não são vendidos porque aquilo era papel velho, ninguém iria dar nada, aquilo tinha que ser vendido por peso. Quando um dirigente do partido chega na casa e vê que aquilo é um tesouro inesgotável, quer dizer, são jornais que tinham 60, 70 anos na época e que ninguém tinha conhecimento mais. E eles resolvem pegar aqueles jornais, embalar em várias caixas e distribuir por 4 casas, porque logo depois do golpe de 64, a repressão estava à caça de gráficas do partido, o partido está na ilegalidade, mas a histeria anticomunista logo depois do golpe fez com que esse material fosse distribuído no que se chama aparelhos, em casas clandestinas e tal, isso ficou perdido. A obra do Astrogildo editada ficou esquecida nesses anos nesses anos iniciais da ditadura. Ele começa a ser recuperado nos anos 80, quando ele é reeditado por pequenas e heróicas editoras, nos anos 80 e 90, mas em edições muito limitadas. E aí aquela história, setor comunista, mais um, é o anticomunismo, mas não é só o anticomunismo, é um preconceito, porque o comunista é aquele cara mecanicista, que a cada 3 ou 4 frases vai falar viva a classe operária, viva Lenin, viva... Você vai escrever de uma maneira meio unidimensional, com os bons e os maus, os capitalistas malvados. Existia um preconceito contra a vulgata socialista. Ele volta a circular em pequenos círculos, mas sem grandes repercussões. Nos anos 90, quando cai o Muro de Berlim, aí o preconceito contra a esquerda é total. Não é só o preconceito, é uma batalha ideológica do pós-modernismo feita para mostrar, não é o Astrogildo, é o Marx que é desqualificado, é o Marx que está errado. O Lenin, então, é o anunciador o apóstolo de uma ditadura. O Marx é um sujeito que deve ser esquecido. Eu me lembro que a Folha de São Paulo chamou, no final de 99, começo de 2000, procura no acervo da Folha, os 100 maiores livros de não ficção do século XX. Tem os 100 melhores de ficção. Chama uma série de intelectuais. Não tem um livro do Lenin, se não me engano, acho que um livro do Gramsci, acho que nem sei. O melhor livro do século XX, o maior, the best, o campeão, o que chegou na frente, é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, que ele lança, que é uma coletânea de artigos, todo mundo conhece, um livro lançado em 1920, quer dizer, é uma obra póstuma, mas ele reescreve os artigos, e uma série de outros livros que não são... O Celso Furtado, acho que tem um livro, 2, quer dizer, tem vários do Hayek, vários livros neoliberais de intelectuais, não de direita, mas intelectuais liberais, e aí ele é deixado de lado. Então, o Astrogildo ali nem aparece nessa lista. Mas ali ninguém de esquerda, acho que fora um livro do Gramsci.
Então, existe esse negócio de deixar de lado. Isso era uma coisa feita consultando acadêmicos. Tal. Não, e, como eu digo, não é só Astor Gildo. Outros grandes intelectuais de esquerda foram esquecidos. Pega, por exemplo, agora morreu o ano passado, agora morreu um ano e meio, 2 anos, morreu o Zé Ramos Tinhorão. Sem dúvida, é o maior historiador da música popular brasileira. Um marxista, um sujeito que vai às fontes, vai pesquisar modinhas do século XVII, vai pesquisar partituras do começo do século XIX. Tem um livro sensacional que é sobre a música popular na literatura brasileira. Ele ficou décadas esquecido, morando no centro de São Paulo. Eu fui visitá-lo algumas vezes, numa kitnet. Ele tinha uma aposentadoria de um salário mínimo, mal tinha o que comer e continuava escrevendo e publicando em Portugal. Então, existe isso. E por isso é que eu digo, esse trabalho que é feito pela Boitempo, pela Fundação Astor Gildo Pereira, e agora com a colaboração do SESC, é inestimável. Mas não é inestimável para recuperar o comunismo, a esquerda, não. Deixa de lado se você não quer discutir, se você não é comunista, se você não é de esquerda, mas veja o grande intelectual, independente de para que lado ele estava remando, mas o grande intelectual. Os liberais, o liberalismo tem grandes intelectuais, tem obras. Você não pode ter preconceito. A questão da iniciativa do seu acervo na Itália foi o seguinte, vou contar rapidamente, a Renata, que conhece mais essa história, me corrige, porque ela convive com um personagem central dessa história. Em 1974, depois da repressão da ditadura, aniquilar os grupos de guerrilha urbana, os grupos de guerrilha rural, a guerrilha do Araguaia, se volta contra a principal organização clandestina que não advogava a luta armada, que era o Partido Comunista Brasileiro, que tinha lançado candidatos a deputados, tinha alguns deputados abrigados na legenda do MDB do Ulisses, não é esse MDB agora do Temer, da Simone Tebet, o MDB do Ulisses. E eles começam uma repressão pesada, matam vários membros da direção, entre eles o Davi Capistrano pai, perseguem uma célula comunista que existia dentro da Polícia Militar em São Paulo, todos são identificados, presos, torturados barbaramente no começo, em setembro de 74, uma história não escrita até hoje. Em novembro de 75 tem o caso gritante do assassinato do Vladimir Herzog, do jornalista, e isso vira um fenômeno de protesto contra a ditadura no Brasil, com missa na Praça da Sé e tal, morto sob tortura. No mês de janeiro é morto o operário comunista Manuel Fiel Filho. Nessa época, os dirigentes que estavam aqui na clandestinidade, muito preocupados e assustados, entre eles o Zé Salles e outros, percebem que não vai dar muito tempo para prenderem gente, para prenderem, matarem gente, isso era o principal, e acabarem com o acervo histórico do partido, que era basicamente o acervo, um grande acervo de jornais, de documentos, de fotos, aí a Renata fala também um pouco o que é esse acervo, que não são só jornais, e ele está distribuído em quatro casas no Rio de Janeiro. Aí se percebe que é melhor trazer para São Paulo. Aí o Zé Salles conta que ele pegou uma variante e botou as caixas e veio pela Dutra dirigindo, fizeram 4 viagens para trazer para São Paulo, um inferno. Mas viram que aqui também estava numa casa do Ipiranga, estava numa casa não sei aonde e tal. Renata, me corrija, hein? E contatam eles contatam o Prestes, que estava em Moscou. E o Prestes contata um secretário dele, um dirigente que estava circulando entre Milão, morava em Milão e sempre ia se encontrar com ele em Moscou, que é o Zé Luiz Del Roio. O Zé Luiz Del Roio é um personagem impressionante. Ele foi senador na Itália, ele foi da luta armada, que está vivo, acabou de fazer 80 anos. E o Del Roio, o Prestes chama o Del Roio e falou: olha, está acontecendo isso com esse acervo. Veja se você consegue colocar ele em algum lugar seguro na Itália, porque se vier para Moscou, a burocracia, nós somos comunistas, mas a burocracia do PC da União Soviética, esse material vai sumir aqui.
E o Del Ruoio se articula com uma fundação dirigida pela esquerda em Milão, a Fundação Gian Giacomo Feltrinelli, que aceita receber o acervo. Essa fundação tem documentos da Revolução Francesa, da Comuna de Paris, de greves italianas, da resistência ao nazismo, enfim, eles têm um acervo do movimento popular na Europa, em especial, enorme, e aceitam trazer. E o Del Ruoio, juntamente com a Marli Viana, que estava em Paris, com o Zé Salles aqui no Brasil, e com outros militantes cujo nome eu não sei, isso dá um romance, isso dá um filme, planejam e bolam o seguinte: tem uma militante do partido que está de mudança para a Itália, se não me engano, não sei se é para a Itália ou para a França, me corrija também, Renato. E eles resolvem fazer o seguinte: simular uma mudança do Brasil dela daqui para a Europa. Então, ela vai levar fogão, ela vai levar panela, ela vai levar sofá, coisa que ninguém faz. Você não vai mudar de São Paulo para Milão, você não vai levar as panelas amassadas da sua casa. Você compra panela lá muito melhor. Não. Vamos levar o fogão Daco deve ser, eu não sei o que era. Por quê? Porque eles resolvem, eles têm um plano diabólico, parece plano do Cebolinha e do Cascão contra a Mônica, que é tirar todo o enchimento das almofadas, os enchimentos do sofá, dos colchões e colocar os jornais dentro. Tirar o revestimento térmico do fogão e colocar nas paredes do fogão, entre a parede externa e interna. Eu fico imaginando os trabalhadores que foram fazer essa mudança, porque papel pesa a beça. Não ia falar uma outra palavra, mas aqui tem senhoras, é uma palestra de família. Aquilo pesa para caralho. Desculpa, pesa para burro. E, pô, aqueles caras levantando aqueles sofás, que como é que esse sofá está mais pesado que o natural? O que tem chumbo aqui? Bom, eles embarcam esse material em Santos com destino a Milão. Pegam o frete mais barato que tem. E o navio é um navio que vai fazer o caminho São Paulo para Milão pelo outro lado do mundo. Em vez de pegar aí pelo Atlântico, ele ia parar em Buenos Aires, ia parar no Chile, do Chile ia para, não sei se para o Japão, para a Índia e tal. E uma viagem que duraria, com a pior das hipóteses, um navio, 15 dias, 20 dias, 2 meses, 3 meses. O Del Ruoio está em Milão, desesperado, não tem rastreamento. Você não pega o Google aqui e fala onde é que está a minha encomenda da Amazon, de qualquer outro, como é que chama? Dessas lojas que você compra online. Não, você não pode rastrear. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, pronto. Que a repressão não pegou, a merda de uma companhia de transporte perdeu, afundou, isso deve estar no fundo do mar, virou papa de papel, né? Molhou tudo e tal. Sei lá, uns 6, 8 meses depois, ele recebe um telegrama na casa dele para ele ir no porto, não sei aonde que era, Renato, e buscar um material que tinha chegado numa mudança para o senhor José Luiz Del Ruoio. Ele vai ávido lá e descobre que o material está intacto. E o material, isso 76, 77, é minuciosamente recuperado e restaurado. E fica lá no ASMOB, Arquivo do Movimento Operário Brasileiro, arquivo sindical, arquivo, não sei o que, também você vai me corrigir, Renato, você vai falar um monte agora. E esse material recuperado, depois é feito um acordo com a Unesp, e ele vem todo para a Praça da Sé, e a Renata é que cuida desse inferno hoje. Ela e o Del Ruoio são as pessoas que mais conhecem esse inferno, mas essa história daria um filme, porque o medo de perder na repressão, o medo de perder em todo lugar, e foi um conjunto de pessoas que fez isso. Vai, Renata, fala aqui que eu estou errado e restabeleça a verdade dos fatos. Eu achei ótimo, eu acho que para o filme, esse relato do Maringoni é que tem que valer, entendeu? Porque é maravilhoso, não tiraria a licença poética de nada, Maringoni. Mas assim, bom, eu vou dizer um pouquinho, porque essa é a minha vida, né? Eu trabalho há mais de 10 anos cuidando do arquivo, junto com o Del Ruoio todos os dias. E é a minha pesquisa. Então, eu me debrucei, me debruço sobre isso há mais de 10 anos.
Bom, o arquivo de Astrogildo, a gente precisa entender que, assim, é um arquivo pessoal, né? O Partido Comunista, como os sindicatos, como outras entidades de classe, não tinham uma coisa que a gente chama hoje, que é gestão documental, que é o tratamento do seu arquivo, da estrutura partidária, né? Das informações que circulam dentro da estrutura partidária. Muito simples, o Partido Comunista Brasileiro foi um dos partidos, o Maringoni aí pode me corrigir, né, Maringoni, que é o Partido Comunista que mais ficou na clandestinidade, que mais ficou na ilegalidade, né? Então, imagina, você a primeira ordem, a primeira ação que você faz quando o partido está na ilegalidade é diminuir a informação, porque qualquer coisa, qualquer ata de reunião, qualquer bilhete, qualquer coisa que você vá passar, isso se cai na mão da repressão, a pessoa é morta, né? O militante é torturado, preso, torturado e possivelmente morto. Então, o que se tem hoje de vestígio do funcionamento do PCB está nos arquivos pessoais de seus militantes. Alguns guardaram. É o caso do Astrogildo Pereira, que é o único que a gente tem da fundação. Então, tem, dentro da documentação pessoal dele, enquanto militante, enquanto escritor, enquanto jornalista, ele atuou em várias frentes, desde o anarquismo, depois, como bem disse o Maringoni, quando saiu do partido, articulando com os intelectuais e tal. Essa documentação reflete a organização do partido, mas não é uma documentação da estrutura partidária, justamente porque o partido viveu na ilegalidade há muito tempo. Isso era guardado com Astrogildo. E aí, Maringoni, encontrei em uma dos papeizinhos lá, minúsculos, que Astrogildo escrevia, o que a gente chama de fragmentos, uma anotação em que ele dizia que ele guardava, está cifrada, né? Depois de muito tempo que eu consegui entender. Ele guardava a documentação que ele considerava importante, que eram esses jornais anarquistas, a documentação mais antiga, ata de fundação do partido e tudo mais, em malas coloridas. Por quê? Porque mala colorida é muito mais fácil de você transportar do que caixa, gente. Caixa de papel, um papel pesa, né? E o Astrogildo era um cara inteligente, ele sabia que, vindo a repressão, ele passou, né, pelo Estado Novo, já estava fora do partido, mas ele era um cara que tinha noção, ele sabia que o golpe de 64 se sabia que ia acontecer, né? Setores do PCB sabiam que ia acontecer. Ele foi muito esperto, ele escondeu isso, né? Há indícios de que quem cuidou disso foi o Sodré, né? Era um homem de confiança dele, estava fora da casa. Então, quando a polícia bate lá para prender o Astrogildo, faz uma bagunça, mexe principalmente nos livros e na documentação final dos anos 50 e anos 60, que era o que ele estava trabalhando, né? A documentação mais antiga já estava fora da casa, né? Isso fica até 69, Quando Astrogildo morre em 65, ele não deixa o arquivo para o partido, ele nomeia 2 testamenteiros de confiança, porque ele sabia, não podia isso ir para o partido, porque o partido estava supervisado, né? Não tinha a menor condição. Quando a repressão... e aí, essa história de destruição do arquivo, gente, ele é muito interessante, porque os governos fascistas, né? Governos autoritários, isso aconteceu na Itália, no fascismo italiano, eles destroem todo e qualquer vestígio de memória das classes populares, destroem. Existia um fenômeno no fascismo italiano chamado troféu de guerra. Eles confiscavam a documentação dos sindicatos e tudo mais, algumas coisas eles destruíam, outras eles faziam grandes mostras. É como mostrar que o inimigo perdeu. Então, a memória, ela é um campo de disputa política também. E existia esse medo de destruição, era a única documentação até então guardada da fundação do partido, né?
O Astrogildo, enfim, depois da morte dele, essa documentação ficou com o Sodré. Isso foi transferido para as gráficas, a documentação foi transferida para a gráfica, porque nesse momento o PCB, em plena clandestinidade, tinha montado um núcleo de história do partido, então começaram a publicar uma documentação histórica, né? Quem cuidava dessa gráfica era o Bonfim, né? Quando a repressão, muito bem colocada, como o Maringoni disse, foi para cima do partido, já no 74, 75, eles queriam as gráficas, né? É da gráfica que sai a informação e as ideias, o circular das ideias, a circulação de ideias políticas, ela nasce na gráfica, né? Aí o Bonfim conversa com a Marli Viana e o Salles, na época eles eram casados, e transferem essa documentação que está no Rio, transferem para São Paulo, alugam uma casa, um aparelho, fica aqui 2 anos. A Marli conta isso, né, que tem todo um trabalho de preservação, abrir janela, colocar, arejar, colocar ventilador, sabe, para poder essa documentação ter condições. É transferida novamente para o Rio de Janeiro, para Zuleide, que na época era hoje ela está viva ainda, a Zuleide está com 90 anos, que também ficou num aparelho escondido, né, numa garagem, a princípio. Nesse meio tempo, o Del Roio e o Maurício Martins de Mello, que eram militantes do PCB, estavam na Itália. O Maurício era funcionário da Feltrinelli, trabalhava na biblioteca, eles sabiam dessa documentação, né? O Maurício foi orientando do Sodré, e o Sodré avisou ele, falou, olha, a documentação saiu, não está mais comigo. Então, eles articularam junto com o Prestes, o Del Roio conta isso numa passagem, que ele vai a Moscou encontrar o Prestes e fala, cadê a documentação? E o Prestes fala, não sei. Onde que está? Ninguém sabia, né? Estava tão bem guardado, e a Marli diz isso, só foi salvo porque ela e a Zuleide só que sabiam onde estava, né? Enfim, fizeram uma articulação da Feltrinelli receber essa documentação. Então, eles montaram o ASMOB, registraram em cartório, né, Arquivo Histórico no Movimento Operário Brasileiro, né, um registro em cartório em que o Del Roio, o Maurício e a professora Teresa Azenbar, que é professora lá da Universidade de Milão, estavam e muito próxima da família Feltrinelli, eram responsáveis por essa nova entidade que nascia. A professora Dora, que é amiga do Maurício, volta para o Brasil, ela foi para a França, o Maringoni. Ela volta para o Brasil para articular a saída do arquivo, e aí ela conta uma coisa que é muito interessante. Estava todo mundo atrás do arquivo. O arquivo não dava para sair de qualquer jeito. Então, o que ela formulou ali junto com a empresa de embalagem? Ela disse que foi embalada como se fosse a biblioteca dela, justamente para não chamar atenção. Então, foi embalado aquele monte de livro como uma grande biblioteca. E aí é a história que demorou 8 meses para chegar, porque o navio foi atracando em vários portos, chegou numa condição absolutamente... O Del Roio conta a história de que eles pegavam os jornais assim úmidos, teve coisa que se perdeu, né? Mas isso ficou, foi feito um trabalho brilhante de preservação na Feltrinelli com os militantes, né? Durante 20 anos, e aí, em 94, essa documentação voltou para o Brasil, num termo de custódia entre o Instituto Astrogildo Pereira, que é o responsável pelo arquivo hoje, o presidente é o José Luiz Del Roio, e a Unesp. Então, é um termo de custódia em que está lá, hoje disponível para consulta pública e tudo mais, mas realmente é uma história longa e que dá, assim, um filme, novela, livros, né, Maringoni? Olá, Maringoni, fica a dica, viu, de você montar um filme. Mas, enfim, vamos lá. Temos aqui uma outra pergunta da Lígia.
Maringoni. Qual a importância de ter esse resgate de Astrogildo na atualidade? E o que temos a aprender com ele para o contexto que estamos vivendo hoje? Olha, Lígia, obrigado pela pergunta. É difícil a gente estabelecer o que o Astrogildo hoje, o Astrogildo escreveu para o seu tempo. O que é surpreendente hoje, por exemplo, os ensaios literários, eu li aqui os 5 livros que foram reeditados do Astrogildo. Eu acho que o mais completo dele, o mais variado, que dá se a gente falar, eu tenho que comprar, ler um. Eu acho que o Crítica Impura é o livro mais abrangente. Ele retoma aqui os ensaios que ele faz de literatura e de cultura e sociedade no geral, né? Ele pega vários dos ensaios de literatura tal, e isso dá. Eu acho que o Machado de Assis, não lembro se está aqui também. Ele publica em 2 livros. É o seguinte: é a métrica, como é que ele estabelece uma métrica para analisar a literatura. Para que não fique o seguinte: cada livro criticado ele inventa um método. Então, sei lá, ele podia falar do Machado de Assis pelo fato do Machado de Assis ser negro. Aí ele vai falar do José Lins do Rego por ele ser nordestino. Ele vai falar de outro porque o outro viveu num tempo em que aí não sei, os costumes eram de tal ou qual maneira. Não, ele estabelece uma métrica, e a métrica é a seguinte: eu vou analisar o autor e suas circunstâncias. Eu vou analisar o autor e seu tempo, o autor e o meio em que ele vive. E essa métrica é inovadora na época. Hoje não é, porque veio Lucas, uma série de outros autores marxistas e tal. Isso é uma descoberta, é uma alegre frustração que a gente tem, né? Porque se isso tivesse sido visualizado na época, a gente poderia ter outro tipo de desenvolvimento na crítica brasileira. Eu vou pegar um caso concreto que eu conheço, que é um caso de uma descoberta que um autor brasileiro faz e na época não é dada importância, e aí se descobre a mesma coisa 20 anos depois num outro país, e isso é dado como uma coisa genial. O Celso Furtado, nosso Celso Furtado, o maior economista brasileiro, um dos maiores do mundo, e se o Nobel fosse sério na economia, daria póstumamente um prêmio para o Celso Furtado. Ele descobre um problema que estava acontecendo em 1956. Ele vai fazer um estudo a pedido do governo venezuelano. Por que entra tanto dinheiro do petróleo no país e o país é subdesenvolvido? Mas tem dinheiro que não acaba mais, que entra aqui, a gente vende petróleo, ganha dinheiro, mas o país é um país atrasado. Ele percebe, por uma série de motivos, que o fato de entrar dinheiro, eu estou simplificando, o fato de entrar dinheiro, se esse dinheiro não está numa economia com um grau de complexidade para atrair, para esse dinheiro se transformar em investimento, em capital, esse dinheiro sai de novo do país, esse dinheiro é depositado no exterior, esse dinheiro não fica ali no país. Por exemplo, a Venezuela, em 1956, era um país de 12, 15 milhões de habitantes. No mundo todo, o que estava fermentando, o que estava bombando era a indústria automobilística. A Venezuela produz petróleo. Pô, vamos pegar o dinheiro que está entrando, vamos montar uma indústria automobilística. Tá bom, para vender para quem? A Venezuela tem 10 milhões de habitantes, tem estradas precaríssimas, não tem uma população com poder aquisitivo. Nós vamos instalar aqui uma Ford, vamos instalar uma Mercedes, uma indústria autóctone para produzir 1.500 carros por ano. A escala da produção não resolve. Eu estou fazendo de uma maneira muito simplificada, porque não é o caso do debate. Ele descobre o seguinte: o fato de entrar divisa, do país ter divisa, não significa que isso vai se transformar em investimento e em capital. Até porque se entra muito dinheiro, a moeda nacional, o bolívar, se valoriza muito, e tudo que é produzido. Por que ele não podia exportar os carros? Porque a moeda nacional venezuelana está muito valorizada, e ela estando valorizada, o dólar está desvalorizado em relação a essa moeda. Para que eu vou instalar uma indústria automobilística que dentro se fica barato importar, porque a minha moeda vale muito? Isso não foi publicado na época. Foi publicado agora, nos anos 2000.
12, 15 anos depois, um economista holandês percebe que está acontecendo na Holanda algo parecido. A Holanda, um país pequeno, na Europa, naquela época, 50 e poucos anos atrás, quase 60 anos, na exportação de gás, entrava muito dinheiro, isso não virava investimento, uma série de motivos semelhantes, e vira algo consagrado na literatura universal econômica chamada doença holandesa. É a chave para o entendimento dos países produtores de petróleo, produtores de minério, por que eles, a Nigéria produz, os países da África produzem diamante e os países são pobres. Por quê? Porque tem ladrão. Não, isso não explica tudo. Porque tem máfia, isso não explica tudo. Tem um mecanismo econômico que o Celso Furtado descobriu em 1956. Não foi publicado. 15 anos depois, o holandês percebe isso e consagra na literatura universal. Então, um negócio, o que eu posso falar? Pô, o Celso Furtado era genial. Não, puta, que legal, mas ele escreveu aqui, ele escreveu em espanhol até no Chile, ele estava na CEPAL, na Comissão Econômica da América Latina, não foi publicado. Então, assim, eu vejo o gênio do Astorgildo, vejo que nós perdemos com esse esquecimento, com esse preconceito imbecil, e tento ver como é que hoje a gente pode recuperar isso, quer dizer, faz bem para a nossa autoestima. Agora, há coisas que dá para ver. Não é à toa que a intelectualidade brasileira, a intelectualidade não bacharelesca, se circulava em torno do Astorgildo. Eu não vou dizer que o Astorgildo influenciou o Jorge Amado. Não, de jeito nenhum. Não tem nenhuma prova disso. Mas o Jorge Amado é outro. Por que o Jorge Amado fez um sucesso estrondoso no Brasil, em vários países? Porque o Jorge Amado era um escritor que escrevia na linguagem do... Não é porque ele é comunista, ele foi comunista. Ele escrevia na linguagem do povo, na linguagem acessível. O Astorgildo é um desses. O que a gente vai precisar fazer é um estudo da mudança que a linguagem literária sofreu por conta do jornalismo e por conta de um jornalismo que tinha que falar com pobre, um jornalismo que tinha que falar com gente sem cultura. E ao falar com gente sem cultura, você inventa uma sofisticação própria desse tipo de linguagem. Eu não estou falando uma linguagem para um sujeito que não consegue organizar o pensamento. Não, eu estou por essa linguagem que eu invento, que ele ajuda o cara que não tem cultura a ter um pensamento sofisticado, e o cara reprocessa isso e consegue fazer coisas complexas. Então, redescobrir um autor que não é só o que ele escreveu, mas o modo como ele escreve, o método de escrita, a maneira de se comunicar. Hoje muita gente fez isso. Isso foi como assim, apareceu um holandês que inventou isso, mas eu vou ter que recuperar. Acho que isso a grandeza desse autor, fora o fato que os estudos dele são realmente muito importantes. O que um estudo sobre Cuba, feito em 1960 pelo Astorgildo, vai me resolver da vida hoje para entender Cuba? Pouca coisa, mas vai me recuperar a história de Cuba, a história intelectual brasileira, mas não é só uma coisa de eu olhar para trás. Ele é o seguinte, olha, você perceber a dinâmica, especialmente no mundo da cultura, que todo mundo acha que tudo é subjetividade, eu tenho que ver o gosto, eu tenho que ver as questões simbólicas. Não, o Astorgildo percebe assim, existe uma métrica objetiva para você analisar uma obra escrita há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos. Você tem que entrar na cabeça de quem estava lá, você tem que conhecer as circunstâncias. Muita gente acha Machado de Assis chato. Chato porque você tem que... Tudo bem, eu estou lendo Machado de Assis em 2022. Eu vou ler Dom Casmurro hoje. Eu vou saber se Bentinho, se a Capitu traiu Bentinho e tal, mas não com os olhos de hoje do que é uma traição. Tem que pensar o que é uma traição quando o livro foi escrito, na década de 1800, no final do século XIX, e o Machado de Assis estava escrevendo no final do século XIX, olhando para o Rio de Janeiro de 1860. Ele também está fazendo uma transposição. Ele também está lendo uma realidade 30 anos depois. Eu não sei te dizer objetivamente, mas na história do conhecimento que tem que ser montada, isso é feito. Pegar, por exemplo, o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, além da Mona Lisa, além de esculturas, tal, o Leonardo da Vinci foi um sujeito que pesquisava a possibilidade do voo humano, né? Ele desenvolveu, desenhando, não se sabe se ele montou, o que é um arremedo de um planador, de uma asa delta,
de algo para o sujeito poder voar, coisa que não existia na Idade Média. Ah, mas o desenvolvimento da aviação, da aerodinâmica, do desenho de aeronaves no século XX, século XXI, depois dele se desenvolveu muito. Ninguém vai montar a máquina do Leonardo da Vinci. Sim, mas eu saber que há 500, 600 anos tinha alguém que conseguiu perceber a mecânica do voo, que foi determinada no começo do século XX pelo Santos Dumont e por outros, para mim é uma coisa espantosa de aventura, o que é a humanidade, o que é o conhecimento humano, o que é a percepção do estudo da sua realidade, o estudo profundo da física, aí no caso da física, da aerodinâmica, das correntes de ar quente, ascendentes, descendentes, enfim. Não vai me resolver construir o avião do Leonardo, o planador do Leonardo. Mas é impressionante. Você vai numa exposição, às vezes corre aí, alguém monta a maquete daquela asa que o Leonardo da Vinci montou. Você fala, pô, como é que o cara concebeu o negócio? A hora que monta em tamanho natural, o tamanho que ele projetou, você fica assim, é o Astrogildo. O Astrogildo montou um jeito de se estudar, que você fala, como é que o cara sacou isso? Bem, acho que valoriza a vida intelectual e faz com que a gente fique atento para as manifestações culturais e tal, por mais díspares que elas pareçam, por mais irracionais que possam parecer no primeiro momento. É isso que eu posso dizer. Eu não estou respondendo, eu estou comentando, eu não consigo. Obrigada, Maringoni. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que a gente pode se encaminhando para o final, né? Faltam 5 minutinhos. Maringoni, você quer deixar suas últimas palavras, suas últimas impressões? Minhas últimas palavras, parece que eu vou sair daqui para um outro mundo. Não, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus. Minhas últimas palavras, hoje à noite. Aqui. Hoje à noite, Maringoni, deixa claro isso, por favor. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria, não. Não, eu quero dizer o seguinte, eu acho que a gente está vivendo num tempo lascado, estão vencendo, me parece, né? De obscurantismo, de ataque à cultura, de ataque ao conhecimento e tal. Mas se a gente olha para trás, tem muita coisa para a gente recuperar da vida brasileira, e isso nos pode dar uma autoestima maior como país, quer dizer, saber da sofisticação da construção do pensamento, de um pensamento original brasileiro, de um pensamento... A gente tem pensadores brasileiros que são sumamente originais. O Celso Furtado é um deles, o Caio Prado Júnior é outro, o Gilberto Freire é outro, o Darcy Ribeiro. E eu penso que nós vamos conseguir, se a gente conseguir fazer essa arqueologia, essas pesquisas, que não é pesquisa para um pesquisador, de um grupo, são anos, são décadas, de redescobrir o Astrogildo. Eu acho que o Astrogildo a gente tem que colocar ele num patamar, aí não sei se a altura dele, mas um patamar assim, um dos definidores do que é um pensamento jornalístico na batalha de ideias, como se trava a batalha de ideias no nosso país. Agora, eu estou falando isso meio como adivinhação, porque eu não conheço o inferno da Renata, mas pelas pistas que a gente tem nos livros, gente, se vocês puderem ler pelo menos o Crítica Impura, porque são muitos artigos, e artigos de jornal, é uma sofisticação simples, né? A sofisticação, quando a gente fala, né? O que é a sofisticação simples? Parece uma frase que nega a si mesmo, né? Como é que chama isso? Uma contradição em termos, né? Mas não, o Astrogildo é uma sofisticação simples. Ou ele é sofisticado ao ser simples. Porque não é fácil você se comunicar com quem não tem todas as chaves culturais que você às vezes tem. E ele faz isso. Pouca gente é capaz de fazer isso. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Boitempo, ao SESC, a Fundação Astrogildo Pereira, todo mundo que colaborou, a Ivana, a Lígia, a Renata,
todo mundo que está aqui e que teve paciência aqui para a gente fazer essa primeira palestra. Eu quero assistir a da Marli Viana, que eu quero aprender muito, porque ela vivenciou e vivencia essa história há muito tempo. Muitíssimo obrigado, gente. Obrigada, Maringoni. Queria também agradecer a todos e a todas, né, que estiveram aqui com a gente, principalmente o Maringoni, né, por essa aula tão agradável, a todos e todas que estão aqui assistindo. Também queria agradecer a Boitempo pelo convite, o SESC, por proporcionar essa imersão no pensamento de Astrogildo com essas aulas, né? Hoje é a primeira, mas teremos aí mais algumas, a próxima com a professora Marli Viana. E gostaria novamente de agradecer muito, foi um prazer estar aqui com vocês, e passo a palavra agora para o Danilo. Muito obrigado. Queria agradecer, em nome do SESC, ao Maringoni, queria agradecer a Renata, a Boitempo pela parceria. Lembrá-los, então, mais uma vez, que continuamos nosso curso no dia 18, próxima quinta-feira, em que discutiremos Astrogildo Pereira, o militante, com Marli Viana, e a mediação do Lucas Maldonado. Então, sem mais uma vez, muito obrigado e uma excelente noite a todos.